Falaram que o Grêmio ia passar por cima, que o Grêmio era maior que o São Paulo. Só que o que a gente viu foi o São Paulo passando por cima. Respeitem o São Paulo. O São Paulo é muito maior que o Grêmio. O que o Grêmio tem de rebaixamento, o São Paulo tem de mundial. Respeitem o São Paulo. Respeitem o São Paulo. Respeitem o São Paulo! E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo atropela, amassa o Grêmio no Morumbi, 2-0 para o tricolor paulista, na estreia do novo manto do São Paulo. Uma camisa que gerou polêmicas, por assim dizer. A New Balance lançou a camisa 2026-2027 do São Paulo. A camisa tem muitos detalhes. Atrás do escudo tem escrito DNA tricolor. Na parte das costas, na nuca, tem os dizeres do hino. Dentre os grandes, és o primeiro. Uma camisa bonita da New Balance, que podia ser ainda mais bonita se as faixas passassem por detrás do escudo do São Paulo e que a cor do número da camisa fosse vermelho, porque eu não entendo essa brisa que a New Balance tem de fazer as camisas 1 do São Paulo, a branca, ser com número preto. Nada a ver. Camisa, a número 1 do São Paulo, o número tem que ser vermelho. E desde que a New Balance chegou no São Paulo, o número está sendo preto. As fontes vinham sendo bonitas, só que a desse ano, além de ser da cor preta, uma fonte feia, estranha, parecendo pista de Autorama. Cara, muito feia. Eu não gostei muito da camisa por causa dessas duas coisas que eu falei. E principalmente porque a New Balance sempre acertou nas camisas do São Paulo nas últimas temporadas. Dessa vez deixou a desejar. Mas vamos ver, né, se com uma camisa feia o futebol do São Paulo é bonito. E uma coisa que dá força a essa teoria é o jogo que o São Paulo fez contra o Grêmio. Jogando muita bola, amassando o Grêmio, colocando o Grêmio na roda. O São Paulo trocava passes rápidos, triangulação, tinha muita movimentação. O meio de campo aparecendo muito bem no jogo. O Marcos Antônio e o Danielzinho, cara, jogam muita bola, mostrando o entrosamento de sempre. E o Lucas, mais uma vez, desequilibrando. Sendo, como eu venho dizendo nos últimos vídeos, sendo o elo do meio de campo com o ataque, se movimentando muito bem, flutuando nas costas do ataque do São Paulo, indo para cima nas arrancadas, arriscando a jogada individual, caindo pelos lados do campo, buscando a jogada com o Caleri e com o Luciano. O nosso trio de ataque está muito bem, jogando muita bola também, assim como o meio de campo. E outros dois jogadores que apareciam muito bem na parte ofensiva do tricolor paulista eram o Lucas Ramon, que, cara, tá fazendo outro bom jogo, segundo jogo dele com a camisa do São Paulo, primeiro como titular, de novo, jogando muito bem, assim como foi quando entrou contra o Primavera. E o Enzo Dias aparecendo muito bem na esquerda. E o domínio do São Paulo era tanto no jogo que aos 21 minutos o Marcos Antônio dá um lançamento, cara, perfeito para o Danielzinho invadir a área e ser derrubado pelo Everton, e o juiz marcou o pênalti para o São Paulo. E um pênalti claro, porque o Everton mete o bração no peito do Danielzinho. Podem falar que não teve força suficiente do Everton para derrubar o Danielzinho, só que o braço bateu no peito, irmãozão. O Danielzinho foi esperto, recebeu o contato e caiu, e o juiz corretamente marcou, porque é pênalti. Ele impediu o Danielzinho de dar seguimento na jogada, de chutar para o gol. E talvez o Everton tenha
ido daquele jeito na bola, essa é uma teoria minha, porque ele achou que estava ainda no Palmeiras, onde o juiz, a juizada no geral, sempre ajudava ele, só que agora a mamata do goleiro acabou. Só para finalizar sobre o lance, cara, que lançamento do Marcos Antônio. Puta que pariu, cara. Que tapa, que visão de jogo. Cara, mais uma vez o Marcos Antônio provou que merece ir para a seleção brasileira. Tá jogando muita bola e o Ancelotti tá marcando de não levar o nosso camisa 8 para a seleção. O Enzo Dias tratou de cuidar da marca do pênalti para ninguém dar uma de Andréas Pereira e estragar a marca do pênalti, como foi no Derby Paulista. Enzo gigante, mostrando mais uma vez que protege o São Paulo. E na cobrança o Everton até acertou o canto, só que o Lucas bateu muito bem, abrindo o placar do jogo, batendo forte no canto aos 23, fazendo o Morumbi comemorar mais um gol do nosso camisa 7, que segue em grande momento depois da lesão. Mais um pênalti convertido. E um dado curioso e ao mesmo tempo triste é que o único pênalti que o Lucas perdeu na carreira foi aquele contra o Botafogo pela Libertadores. Ai, ai, tudo faz a gente lembrar daquele jogo. E o São Paulo seguiu tomando conta do jogo, amassando o Grêmio. Fez mais um gol, na verdade um golaço com o Caleri, recebendo de novo outro lançamento perfeito do Marcos Antônio. O Caleri pegou de primeira, mandou no ângulo, só que o gol foi anulado porque o nosso camisa 9 estava impedido. E esse é um lance difícil, viu? Bem ajustado, sei não, hein? Só que fora esse golaço do Caleri que anularam, pelo que o São Paulo estava jogando, podia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo, porque o São Paulo tomava conta do meio de campo e no ataque, cara, não dava chance pro Grêmio reagir. O Grêmio estava acuado, não conseguia sair jogando, e o São Paulo seguiu criando boas chances. Teve duas com o Luciano, uma delas passou muito perto. E com o Enzo Dias, que recebeu um passe do Marcos Antônio, outro passe lindo do nosso camisa 8, dominou de peito e mandou de bate-pronto. E eu gritei gol para esse golaço, achei que ia ser um golaço do Enzo Dias, só que a bola foi para fora. Isso se deve ao time do São Paulo estar entrosado. Os jogadores sabem o que fazer com a bola, eles se entendem muito bem. Quando vai atacar, não é desesperado, troca passes, gira bem a bola, gasta ela esperando o melhor momento. E quando acha ele, acelera a jogada e sempre leva muito perigo. E o time tendo essa intensidade, esse volume de jogo, sabendo aproveitar o fato de estar jogando em casa para se impor, não dá respiro pro adversário, que faz o time jogar desse jeito, de uma forma bonita de se ver. Porque hoje foi o jogo mais bonito do São Paulo na temporada. Tinha sido contra o Santos pelo Paulista. Agora esse jogo contra o Grêmio assumiu a liderança dos jogos bonitos do São Paulo esse ano. E muito se deve aos jogadores que, como eu disse, estão se entendendo em campo, estão bem entrosados e estão comprando a ideia do Crespo. O Crespo arma esse time muito bem, sabendo aproveitar as características que cada jogador tem, e coletivamente o time está rendendo. Cara, é muito bom ver isso. E na marcação, o São Paulo também jogava demais, estava impecável. No meio de campo, controle total do jogo. Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, gigantes. A defesa do São Paulo não teve trabalho no jogo. Colocamos o Carlos Vinícius, o grande centroavante do Grêmio, que é o artilheiro do futebol brasileiro no ano, no bolso. Ele não fez nada no jogo. O Grêmio não deu
um chute no jogo. Ó, a qualidade, o jeito que o São Paulo estava jogando. O Grêmio tá oscilando no campeonato, só que é um bom time. E olha o jeito que o São Paulo tá jogando, cara. É lindo de se ver. E olha que quando eu vi que, além do Carlos Vinícius, o ataque do Grêmio ia ter 2 jogadores de velocidade pelos lados do campo, 2 atacantes de velocidade, cara, eu pensei, putz, hoje vai ser um jogo difícil. A zaga do São Paulo vai ter trabalho com esses 2 pelos lados do campo. Só que não foi isso que aconteceu. A zaga do São Paulo jogou muita bola. E essa vontade, essa qualidade que o time do São Paulo vem tendo, e eu sempre falo muito, tem que ser elogiado, porque vem desde o jogo contra o Flamengo, o time com raça, com vontade, disputando todas as jogadas, acreditando nos lances. Como eu disse, os jogadores tendo entrosamento, tendo vontade de jogar com a camisa do São Paulo. Parece até mesmo um time completamente diferente do que foi no ano passado, no começo desse ano. Os jogadores tiveram uma mudança no mental, no psicológico, cara, muito rápido. Todos os problemas que o São Paulo estava tendo no começo da temporada, no ano passado, sumiram e fizeram o time jogar de forma mais leve. O Crespo conseguir trabalhar com tranquilidade, e isso tá dando resultado em campo. Olha o jeito que o São Paulo tá jogando. E todo mundo achou que o São Paulo esse ano ia lutar contra o rebaixamento, que ia ser um ano difícil. Mas o time tá dando a volta por cima e tudo bem, é começo do ano, eu posso estar aparecendo e tô sendo iludido, mas com esse futebol que o São Paulo vem jogando, cara, o medo que eu tinha do rebaixamento acabou. Agora eu já começo a achar que se o São Paulo engrenar, pode conseguir algum título. O brasileiro eu acho difícil, mas uma sul-americana dá para sonhar, pelo que o time vem jogando. E a única notícia ruim que o São Paulo teve no primeiro tempo foi o Bobadilla sair machucado, sentindo dores. Torcer para que não seja nada grave, que o maldito problema das lesões não volte agora que o time está jogando tão bem. E o segundo tempo, o São Paulo segue dominando o jogo e ganha mais uma vantagem, com o Wagner Leonardo sendo expulso por ter feito uma falta no Caleri. Ele já tinha tomado amarelo. Em vez de ficar de boa no segundo tempo, não, já no começo ele segura o Caleri, quase dando um mata-leão no camisa 9, e é expulso. Não tem o que reclamar. Bizonho, juvenil, foi Juvena o zagueiro do Grêmio. E o VAR chamou o Sávio Pereira Sampaio para rever o lance, só que ele não foi. Ele quis manter a decisão dele no campo e ele apitou muito bem o jogo. Ele deixou correndo, marcava toda a falta, só que quando tinha uma chegada mais forte, independente do time, ele marcava a falta. E o jogo que já estava na mão do São Paulo ficou ainda mais, porque com um jogador a mais, o São Paulo trocou ainda mais espaço, porque sabia que o Grêmio ia dar espaço, fazia o Grêmio correr atrás da bola. E o São Paulo mantinha a mesma postura, a mesma intensidade, a mesma pegada que teve no primeiro tempo. E muito dessa facilidade do São Paulo de jogar se deve muito porque o Grêmio estava com um jogador a menos e mal no jogo. Só que o time do São Paulo tá jogando muita bola. Eu já disse em outros vídeos que o elenco do São Paulo é muito bom. Faltava os jogadores engrenarem, terem entrosamento. E é isso que está acontecendo. O time joga fácil e tem opções para jogar. Você tem o trio de ataque, Lucas, Luciano e Caleri, muito bem. Você tem 2 laterais que apoiam muito bem no ataque e muito bem na marcação. Zaga sólida e um meio de campo que, além de armar as jogadas, ajudar na marcação, ataca, ocupa os espaços lá na frente para o ataque ter
um número maior de jogadores quando vai para cima. E por isso o São Paulo, as jogadas do São Paulo acontecem tão fácil. Você vê o Marcos Antônio ou o Danielzinho armam a jogada e eles já vão lá para frente para ajudar Lucas, Calleri e Luciano lá na frente. E por o São Paulo estar com esse volume de jogo amassando o Grêmio, com poucos passes chegava na área gremista e criava chances. E com 12 minutos o tricolor paulista faz o segundo gol no jogo, numa jogada que começa lá na defesa, com o Lucas Ramon roubando a bola do William e já armando o contra-ataque, mandando a bola para o Lucas, que joga a bola enfiada para o Luciano invadir a área e ser garçom, tocar para o Calleri livre, mandar a bola para o gol. Olha quem a zaga do Grêmio foi deixar livre, justo o Calleri deixou o homem livre na área, é gol. E na comemoração ele fez a coruja enquanto o Morumbi cantava. Que segue em grande fase depois da lesão séria que teve, marcando mais um gol no ano e sendo um jogador muito importante para o São Paulo. O Calleri é o finalizador, ele é um jogador de um toque, o tacada de sinuca, por assim dizer. Então a gente tem que esperar dele gol. Fora isso, o Calleri pode até fazer uma jogada diferente, só que a característica dele é 9, é matador, fazedor de gol. E sabe por que o Calleri está tão bem no ano? Porque tem jogadores de qualidade jogando junto com eles que também estão em ótima fase. O Lucas e o Luciano. Não só o Lucas e o Luciano, mas o Marcos Antônio, o Danielzinho, o Lucas Ramon, que chegou agora, o Enzo Dias. E jogando junto desses caras, o Calleri vai provar cada vez mais que é artilheiro, que é o artilheiro desse São Paulo do Crespo, que segue fazendo esse time jogar muita bola, fazendo todos esses jogadores que eu venho falando se entenderem muito bem em campo. Tanto que no lance depois do gol do Calleri, o São Paulo tem um pênalti, mais um pênalti marcado a seu favor, com o Luciano sendo derrubado na área. E como ele era o único do trio que ainda não tinha feito o gol, ele falou: deixa que eu bato esse pênalti. Pena que ele só sabe bater o pênalti de um jeito, que é cruzado no lado direito. O Everton sabia disso e fez a defesa. E já pensou se o Luciano faz esse gol de pênalti? Os 3 jogadores do São Paulo que jogam muita bola, estão numa grande fase, marcando pela primeira vez no mesmo jogo em 2026. Que foda seria. Pena que o Luciano vacilou e isso não rolou. E um conselho pro nosso camisa 10, Luciano: aprende a bater pênalti de outro jeito. Já tá muito manjado você bater só desse jeito. Todo pênalti seu é batido desse jeito. Vamos mudar, Luciano. Só que mesmo com o Luciano perdendo esse pênalti, a torcida apoiou, muito porque o time estava vencendo. Segue sendo um jogador importante, é um dos responsáveis por essa volta por cima do São Paulo na temporada, essa reação do tricolor, que seguiu, mesmo depois de tendo perdido o pênalti, seguiu amassando o Grêmio, criando chances. O tanto de chances que o São Paulo teve, se tivesse sorte na finalização, era para ter vencido de 5, 6-0 o Grêmio. Era para ter tido goleada show do São Paulo hoje no Morumbi. Porque teve chances com o Danielzinho, mais chances com o Calleri, com o Luciano, com o Tapia. Como o Tapia é caneludo. É o Calleri sem injeção eletrônica. Tinha acabado de entrar no jogo. O gol livre. Era só ele chutar. Era fazer o simples. Mas ele conseguiu perder esse gol, cara. Era só chutar a bola. Era só chutar a bola. Só que ele conseguiu, não sei como, acertar a trave. A boa notícia é que logo o André Silva e o Rian Francisco voltam da lesão. E o Calleri, que está em bom momento, vai ter um
um reserva melhor do que o Tapia, porque tá difícil com o Caneludo, hein? Tamo fudido. Mas apesar de todos esses gols perdidos, do caminhão de gol perdido do São Paulo, o tricolor paulista venceu esse jogo, jogando em casa no Morumbi, que recebeu bom público, 18.491 torcedores, que viram outro grande jogo do São Paulo, que amassou o Grêmio, que não conseguiu dar um chute no gol. A zaga do São Paulo colocou o ataque do Grêmio no bolso, e o ataque do São Paulo deixou o Grêmio na roda, deu baile nos caras. E se não fosse pela falta de sorte do São Paulo nas finalizações, eu volto a dizer, era para o São Paulo ter goleado no jogo, ainda até mesmo no primeiro tempo, pelo que o São Paulo jogou. E o São Paulo começa a acabar com todas as dúvidas, com todas as preocupações que a gente tinha em 2026. Como eu disse antes, a gente pensava que esse ano ia ser muito difícil para o São Paulo, que o São Paulo ia lutar contra o rebaixamento. Só que o time vem mostrando um bom futebol, um futebol que enche o nosso olho, que é gostoso de ver esse São Paulo do Crespo jogar. Por isso que a gente acredita que o São Paulo vai conseguir boas coisas. Eu volto a falar, hoje toda a minha preocupação com o rebaixamento do São Paulo acabou, porque o time mostra um futebol que faz a gente pensar em títulos. Como eu disse, eu acredito que o São Paulo possa conquistar uma Copa, principalmente a Sul-Americana. Esse bom momento do São Paulo se deve aos problemas políticos terem acabado. A diretoria com o Harry Macis tá apagando o incêndio, tá conseguindo resolver as coisas, os problemas do São Paulo de forma discreta. O Rafinha ter ficado no lugar do Muricy tá ajudando o Crespo, o time, a ter a tranquilidade para jogar e só jogar bola, e por isso o time tá jogando tão bem. Ó, a importância que o Rafinha tá tendo como diretor, segue sendo líder, como foi como jogador. Olha nos vídeos que o São Paulo divulga do vestiário, ele apoiando, ele incentivando os jogadores do São Paulo, fazendo o que ele fazia quando era jogador, e tá dando resultado, tá trabalhando junto com o Crespo. Por isso que o São Paulo tá nessa baita sequência, são 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate, e com essa vitória o São Paulo é líder do Brasileirão, que sinceramente para mim podia acabar hoje, não tem necessidade de chegar até dezembro, já dá logo a taça pro São Paulo. E cara, é bom demais ver o São Paulo como líder do Brasileiro depois de 5 anos. A última vez tinha sido em 2020 com o Diniz. Olha o tempo que faz. E São Paulo jogando bem, como eu disse, um time que joga um futebol bonito de se ver, que enche os nossos olhos, nós torcedores do São Paulo, e até eu acho que de outros torcedores de outras equipes. E por o São Paulo jogar desse jeito, que a gente está empolgado, que eu e todo mundo, né, acredita que coisas boas podem vir esse ano para o São Paulo. Um título, como eu disse, a Sul-Americana, eu acredito que o São Paulo possa conseguir. Mas eu volto a falar, vamos devagar, com o pé no chão, um passo de cada vez. Mas o São Paulo dá sinais de que pode conquistar, volto a falar, coisas boas esse ano, pelo que vem jogando. Mas agora vamos falar sobre os jogadores do São Paulo, que, cara, jogaram muito bem, mais uma vez, fizeram um grande jogo, amassaram o Grêmio. Vamos começar com o nosso goleiro, o Rafael, que, cara, não tem muito o que falar dele. Não teve trabalho no jogo, praticamente assistiu o jogo do gol do São Paulo. Sem trabalho, o Grêmio não levou trabalho para o nosso goleiro. Partida tranquila do nosso nota 6. O Lucas Ramon, primeiro jogo como titular, cara, e não sentiu mais uma vez o peso da camisa do São Paulo. Jogando com muita calma, qualidade no ataque, sendo a opção pela direita, aparecendo muito bem na linha de fundo, arriscando cruzamento,
na marcação muito bem também. É um jogador que não tem medo, sabe? Um jogador forte fisicamente. Tanto que a jogada do segundo gol começa com uma bola roubada dele e você vê a personalidade que ele tem, aonde ele podia tocar para o zagueiro do São Paulo e a jogada sair do zagueiro do São Paulo. Só que não, mostrou personalidade, foi para cima, e isso é o diferencial que faz a gente ver que é um jogador com uma mentalidade diferente do Cédric, por exemplo, que é um jogador covarde. O Lucas Ramon parece ser um jogador que arrisca a jogada, não tem medo de, vamos supor, errar. Porque se ele errar, a gente já viu, ele vai buscar a bola de volta. O Alan Franco parece que finalmente voltou a jogar bola. Cara, não deu chance para o ataque do Grêmio, colocou o Carlos Vinícius no bolso e ajudando muito na saída de bola do São Paulo. Digamos assim, no começo da armação das jogadas. O Sabino, outro que segue jogando muita bola. Eu acho que os dreads fizeram ele jogar bem, assim como o Alan Franco colocou o ataque do Grêmio no bolso e, cara, venceu todas as disputas na defesa. O Sabinão tá jogando muita bola. O Enzo Dias não tem o que falar, jogou pra caralho, raçudo, monstro na defesa e sempre aparecendo muito bem no ataque, além de ter sido o cão de guarda da marca do pênalti no primeiro tempo. O Bobadilha estava fazendo uma boa partida, sendo muito bom na marcação e dando umas escapadas para o ataque. Pena que se machucou, torcer que não seja nada grave contra o nosso paraguaio preconceituoso. O Danielzinho, cara, joga uma barbaridade. O que esse cara corre é brincadeira. O jogo todo ele não cansa. Ele joga no campo todo. Ajuda na marcação, na criação das jogadas e vai para o ataque. É motorzinho do time. Parece que tem 4 pulmões porque não cansa. É impressionante. Marcos Antônio, outro que mais uma vez, assim como o Danielzinho, jogou muita bola. Cara, a visão de jogo, cara, pega a bola, é lançamento na medida. Não tem toca do Caleri que é gol. Se a bola cair no pé do Marcos Antônio, tá sendo gol nos últimos jogos. E, cara, é coisa de maluco os passes que ele dá. Que visão de jogo. Como esse cara não tá na seleção brasileira. É brincadeira. O Lucas foi um dos caras do jogo. Jogou demais, sendo o diferencial do meio de campo do São Paulo, tendo a característica de desequilibrar o jogo, pegava a bola, ia para cima, encarava a marcação, fez um gol de pênalti e, cara, até em alguns lances ele meteu a skin de camisa 10, dando uns passes muito bons. Cara, é muito bom ver o Lucas voltar a jogar a bola. E ainda se entendendo muito bem com o Caleri e o Luciano. Coisa de maluco. O Luciano, outra boa partida, se movimentando muito bem. Buscando a jogada com o Lucas, com o Caleri. Não sendo fominha, por incrível que pareça. Se entendendo muito bem com os dois. Pena que acabou perdendo o pênalti. Senão teria sido uma partida perfeita do nosso camisa 10, uma partida digna de camisa 10. O Caleri, mais um gol para conta, mais uma vez guerreiro, brigando o jogo inteiro e é outro dos jogadores do São Paulo que parece que não cansa. Corre o jogo inteiro. Ele, Danielzinho e Enzo Dias, cara, é sinônimo de vontade e raça com a camisa do tricolor. Os que entraram, o Pablo Maia entrou para ajudar na marcação, mas não teve trabalho, porque o Grêmio não ofereceu perigo. O Ferrarese entrou para fechar ainda mais a zaga, sem necessidade, porque o Grêmio não atacava. O Tapia entrou para fazer a gente passar raiva e para perder gol.
É impressionante ele apanhar tanto assim da bola, e por causa disso é o ruim de serviço. É até meio engraçado eu escolher um ruim de serviço pelo que o São Paulo jogou, mas o Tapia tá aí para isso. O Pedro Ferreira ganhou mais minutos no time profissional e é um moleque que tem muito futuro pela frente com a camisa do São Paulo. É um cara que pode dar muita alegria pra gente. E o Ferreirinha entrou sendo o fominho e o pé torto de sempre. Assim como o Tapia, zero novidade. A diferença é que o Tapia faz gol em clássico, o Ferreirinha não. E agora bora falar sobre o Crespo, que segue fazendo o São Paulo jogar muita bola, ter um padrão de jogo e um espírito de luta, assim como foi nos últimos jogos, e hoje fez tudo certo, acertou nas substituições, por mais que Tapia e Ferreirinha tenham atrapalhado, né, o São Paulo. O Crespo segue tendo condição de trabalhar com esse time, ter material para trabalhar. Ano passado, cara, era 20 jogador no departamento médico. Como que monta o time? Como tem sequência desse jeito? Só que esse ano tá tudo dando certo. E o Crespo tá provando que é um bom técnico, porque com o time todo à disposição, ele tem seus titulares, esquema tático e jeito de jogar. O São Paulo tá jogando, ó, fácil, fácil. Mérito do Crespo. Volto a falar, o homem do terno tá fazendo o tricolor jogar muita bola. E agora o São Paulo se prepara para enfrentar a Ponte Preta fora de casa pelo Paulistão. O tricolor enfrenta a já rebaixada Ponte em Campinas em busca da classificação para as quartas do Paulista. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo. Vocês fazendo isso me ajudam muito, então bora me dar essa moral. Também comentem o que vocês acharam desse show do São Paulo contra o Grêmio, que 2-0 ficou barato. O que vocês acharam da nova camisa do São Paulo? Essa eu só vou comprar se o São Paulo ganhar um título esse ano. Também comentem o que vocês esperam para o jogo contra a Ponte. Vamos bater um papo legal. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Elas vão estar aparecendo aqui na tela. E vai ter o link na descrição do vídeo. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou. Um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e das outras equipes. Tamo junto. E só para lembrar, respeitem o São Paulo.